vamos compartilhar com os irmãos sobre o milagre do cego, o cego de nascença. Um dos desafios que nós, como igreja cristã, igreja evangélica, já começamos a enfrentar desde já, é tudo que diz respeito à inclusão de pessoas especiais. E hoje, para nós já estarmos começando a nos inteirar desses assuntos, nós convidamos alguém muito especial para estar conosco, e ela vai compartilhar um pouco da sua história, com o objetivo de nos abençoar e ao mesmo tempo nos conscientizar sobre as dificuldades, os desafios que as pessoas que têm limitações físicas enfrentam no nosso mundo. Então nós vamos tratar desse assunto. E agora eu quero convidar para que venha aqui à frente uma irmã em Cristo, e eu quero apresentá-la assim que ela chegar. Ela vai compartilhar conosco a sua experiência de vida na limitação visual. Ela vai contar toda a sua história para nós podermos compreender melhor. Hoje nós vamos ter uma sessão de entrevistas, viu, queridos? Quarta-feira é especial. Bem-vinda, viu, querido? Pode ficar aqui desse lado? Isso. Tem um microfone para ela, Roberto? Nós vamos providenciar o microfone, por favor. Eu quero apresentar para a igreja a nossa querida irmã em Cristo, pedagoga, professora. Eu vou dar toda a sua ficha, tá bom? Professora Aparecida Alves de Oliveira, nossa irmã em Cristo. Pedagoga pela Universidade de São Marcos, pós-graduada em Educação Especial na área de Deficiência Visual pela Universidade de São Paulo. Formação docente para o ensino superior, Universidade 9 de Julho. Educação em ensino à distância, Universidade de São Paulo. E neuroeducação, Universidade Estácio de Sá. Hoje nós temos o prazer de recebê-la. A irmã é muito bem-vinda. Tá bom, querida? Obrigada. E hoje nós desejamos ser abençoados com o seu testemunho. Não apenas o seu testemunho de fé, mas o seu testemunho de vida, que nos mostra a superação, a garra, a vontade, o desejo de seguir em frente. E sem dúvida alguma, nós já estamos sendo abençoados com a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço primeiramente a Deus, dele proporcionar a cada um de nós a oportunidade de sermos gratos, porque se eu estou aqui hoje falando com os irmãos, tendo essa oportunidade, eu devo tudo a Deus. Sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não conquistei nada, sem Ele eu não realizo nada. A Ele toda a glória. Amém, amém. Agora eu elaborei algumas perguntas que eu tenho certeza que correspondem à expectativa de todos nós, creio eu. Tá? Então vamos trabalhar em cima dessas perguntas que eu inicio agora. Tá bom. Querida irmã Maria Aparecida Alves de Oliveira. Isso. Conta para nós como e quando a irmã perdeu a visão totalmente. Então, a minha história, até o irmão comentou que ia falar, que eu ia contar a minha história toda, não dá tempo. Eu vou escrever um livro. Mas foi em 1982, num feriado de 12 de outubro, eu sofri um acidente de carro, um acidente automobilístico. E eu, de certa forma, dou graças a Deus de ter sofrido esse acidente na volta, porque se fosse na ida, pelo menos umas 8 crianças iam morrer, né? Que eram meus primos mais novos, que estávamos todos dentro do carro. E na volta de Americana, da cidade de Americana, que eu sou daquela região,
da cidade de Americana, quando a gente estava voltando para Campinas, o meu tio perdeu o controle do carro. Ele estava correndo e naquela época não se usava cinto de segurança, né? E aí ele perdeu o controle do carro. E eu fiquei durante 5 anos da minha vida, eu fiquei completamente cega. Cega mesmo. Sem enxergar até mesmo a luz do sol. Eu tive um traumatismo craniano, tive uma lesão no nervo óptico que não pode mexer, né? E eu tive descolamento de retina, eu já era míope, aí eu fiquei, quando faltava acho que uns 4, 5 meses para completar 5 anos que eu estava cega, eu comecei a voltar a enxergar. Primeiro comecei a enxergar as coisas se mexendo perto de mim, depois comecei a ver coisas grandes, né? Mas eu nunca mais consegui ver cores, eu não vejo todas, inclusive cores de 30 anos para cá. Não me fala o que é fluorescente, que eu não sei. Não sei. Eu só me lembro mesmo de cores que a gente tinha na época. Hoje eu tenho baixa visão severa. Eu até consigo ver as pessoas, mas eu não identifico nenhuma. Que nem o irmão mesmo, não sei nem como é que é. Se o irmão sentasse ao meu lado e não falasse nada, eu ia ter que primeiro cumprimentar para saber assim como é que é a voz e tal, porque não dá para saber nem se é homem ou se é mulher, né? Eu não consigo ver, identificar. Rosto também não consigo ver, o chão eu também não enxergo. Eu só consigo ver preto e branco, né? Algumas cores assim muito que nem verde, azul, mas tem que ser muito contraste de cor. Essas cores clarinhas assim eu não enxergo. Mas foram anos assim de muita... Os primeiros 5 anos até os 8 foram bem... Foi muita batalha, porque não é nada fácil não. Posso imaginar. Minha irmã, conta para nós também como é, que sensação, que tipo de experiência a irmã pode descrever para nós, viver sem enxergar? Olha, só esse fato que eu vou contar, eu acredito que os irmãos já vão ter uma noção, porque existe uma diferença entre o ficar cego e o nascer cego, tá? Porque a pessoa que nasce, como ela nunca viu, ela não tem noção do que é deixar de ver a beleza do mundo. Porque o mundo é belo. Mais de 90% do aprendizado do ser humano, ele se dá pela visão. Tá? Tanto que você faz assim para uma criança, ela aprende rapidinho que isso aqui é um sorriso. E se você faz, ela aprende que não é, né? Agora, para uma criança cega já é diferente, é outro processo. Mas o ficar cego é muito difícil. E só esse fato vocês já vão entender o porquê. Quando meu filho nasceu, ele nasceu na época do parto, que estava iniciando o parto natural no Brasil. E o Hospital Ipiranga, que foi onde ele nasceu, foi pioneiro nessa empreitada de colocar o parto natural, né? E eu fui uma das felizadas. Eu já entrei, meu primeiro filho já foi nascendo em tal do parto natural, né? E o parto natural, para quem sabe, é aquele que nasce naturalmente mesmo. Você não toma injeção, você não toma anestesia local, você não toma nada, é natural mesmo. E assim que o menino nasceu, o médico colocou ele em cima de mim, porque foi parto normal, ele colocou em cima de mim. No que ele colocou o menino em cima de mim, o menino escorregou um pouquinho e veio no antebraço. Aí eu fiz assim, para ver. E na hora que eu fiz assim, parecia que caiu 2 pedras assim, porque eu não vi. Aquilo, para quem conhece material de construção, eu tive a impressão que eu tenho engolido um bloco de 15. Aquilo desceu na minha garganta que eu não sei explicar nem como. Tamanha a dor que eu senti de não poder ver o meu filho, né? Mas também foi a única vez que eu passei por isso.
Então, é muito difícil. Para quem ficou, é difícil. Bom, agora a irmã vai compartilhar conosco como que você superou essa fase. A superação, gente, a superação ela só se dá, primeiramente, por Deus mesmo. Tudo na minha vida, eu acredito que sempre Deus esteve na minha frente. Ele sempre esteve conduzindo de maneira assim espetacular. Eu sou de uma família que a minha mãe, ela teve 2 filhas, e o meu pai, ele abandonou a minha mãe quando eu sofri o acidente e eu estava no hospital. O meu pai acusou a minha mãe, entre um monte de coisa, né? O meu pai deu uma acusadinha na minha mãe e aproveitou o ensejo e acabou abandonando minha mãe. Quando eu voltei do hospital, o meu pai já não estava mais em casa. Só tinha eu e a minha mãe. E a minha mãe era uma senhora analfabeta. Eu passei 44 dias no hospital depois do acidente. Todos os dias o médico falava para minha mãe que eu estava cega. Todos os dias o médico falava para minha mãe: sua filha, se ela vier a voltar a enxergar, ela nunca mais vai enxergar normalmente. Por quê? Porque ela teve uma lesão num nervo muito importante. E para ela entender, ele ainda explicou assim, é como se fosse a mãozinha da senhora. A senhora corta aqui, aí tem um nervinho aqui. Então a senhora não vai conseguir mexer mais a mão porque o nervinho foi lesionado. Então assim a minha mãe entendia. Só que a minha mãe, ela não compreendeu que eu estava cega até o dia que ela me levou para casa. Porque todas as vezes que ela chegava no hospital, eu estava tomada banho, eu estava limpinha, eu estava cheirosinha, eu estava arrumadinha, meu quarto lá, a cama estava arrumada, as enfermeiras cuidam, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando ela chegou em casa, ela se deparou com uma filha cega, que do jeito que colocou no sofá ficou. Não foi capaz nem de ir ao banheiro sozinha, né? Então a situação foi bem difícil, mas houve um episódio no qual a minha mãe, eu acredito que foi nesse momento que minha mãe teve a consciência da minha deficiência, e a minha mãe me abraçou e falou para mim: eu não vou colocar fralda em você não, porque o médico falou para mim que você só ficou cega. Uma palavra só ficou cega. E foi essa palavra que me motiva até hoje. Porque eu só fiquei cega. Só. O resto ficou tudo em ordem. Por isso que eu estou aqui. Amém. Parabéns. Agora, nós gostaríamos de ouvir da irmã quando e onde você entregou sua vida a Cristo Jesus. Essa é a melhor parte. Gente, olha, a vida meu coração dói quando eu vejo pessoas assim que ainda não tiveram esse encontro com Cristo. Porque a vida sem Jesus, ela é muito difícil. Com Jesus é difícil também, mas é bem mais fácil de suportar e de passar os obstáculos aí que se levantam, né? Eu me converti em 1992, na primeira igreja batista de Santa Bárbara do Oeste. Na época, o pastor era o pastor Felipe Pertelevitz. Mas o pastor Felipe, ele era da congregação 31 de março, que era uma congregação que tinha no bairro perto de onde eu morava. Eu não fui para a igreja logo de cara, não. De jeito nenhum. Bom, eu não sabia nada, eu não conhecia Jesus, eu tinha 27, 28 anos. Eu não conhecia Jesus, não tinha interesse, era casada.
mas eu não tinha interesse. E a Igreja Batista, eu não sei se hoje ela ainda tem esse trabalho, mas antigamente lá tinha, né? Então tinha uma família do irmão Pedro Veronese, já na glória, ele e a esposa dele, e eles tinham 2 filhas, a Rita e a Ruth. E a Rita e a Ruth passavam todo domingo, 8 horas da manhã, elas passavam na rua do bairro onde eu morava, batendo de porta em porta, chamando as crianças para ir para a escola dominical, lá da congregação 31 de março. E aí, para meus filhos ir deixar eu fazer o meu serviço, o almoço logo, né? Eu mandava todo mundo para a escola dominical. Então, meus filhos foram 1 ano antes de mim. Meus 2 filhos, o Délio e a Maiara. E aí teve um dia que a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, recebeu o irmão Gonçalo, ele era daqui da Igreja da Penha. E o irmão Gonçalo foi fazer um trabalho missionário lá, né? Aí ele fez a pregação lá na primeira igreja, aí o pastor Felipe falou, não, porque eu quero levar você lá na congregação. A congregação era dentro de uma casa, sabe? Era dentro de uma casa. Não, porque vamos lá na congregação e nós vamos convidar os pais das crianças. Aí foram lá em casa me convidar, como convidar um monte de gente, né? Porque era bastante criança que ia. E eu fui. E no dia que eu fui ouvir o irmão Gonçalo, eu me converti. Eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. E tenho esse Jesus comigo até hoje, graças a Deus. E foi Ele que me deu todas essas oportunidades que eu tenho. O que mudou? Tudo na minha vida mudou. Tudo na minha vida mudou. Tudo. Tudo. Mudou a minha vida com relação à importância que eu dou para mim. Porque ser deficiente não é fácil. Por mais que a gente fale que está tudo bem, que a gente dê risada, que a gente brinque, que nem a Eliane, que foi minha aluna, eu acho que ela pode dizer que nenhum dia ela me viu triste dentro da sala de aula. Porque eu chego brincando, eu chego cantando, e chego dando risada, e eu sou assim mesmo. Eu trabalho em 3 instituições. Eu dou aula em 3 lugares diferentes. E nos 3 lugares eu sou assim. Eu brinco, eu gosto desse jeito, de ensinar. Só que a gente também tem os nossos momentos, né? De muitas coisas eu gostaria de ter, de poder, e não posso. Aí vem aquele grande dilema, né? Ou eu me coloco na posição de coitadinha, ou dó deu, né? Não posso ver direito, não consigo fazer isso direito. Ou eu vejo uma outra opção. Deus, na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo, com um sopro, talvez nem isso, Ele pode só falar assim, enxerga, Aparecida. E eu voltaria a enxergar. Ele é poder. Ele é o dono de tudo. Ele pode tudo. Puxa vida, mas Ele não fez isso comigo. Eu não enxergo direito. Então eu tenho 2 opções. Ou me colocar na posição de coitada e ficar me martirizando, ou usar o que Ele permitiu que acontecesse comigo para o bem. E é o que eu faço. Eu não choro porque eu sou deficiente visual. Não choro, não. E quando eu tenho um aluno para baixo, porque ele é deficiente visual, eu deixo ele ficar um pouco para baixo, mas eu já trato logo de levantar e de não aceitar. Por quê? Porque nós somos capazes. Eu só não posso ver
com o olho da carne. Mas eu posso ouvir, eu posso cheirar, eu posso sentir, eu posso perceber. Vocês pensam que eu não estou percebendo o olhar de vocês? Oh, tem risada até lá. Então, o que acontece? Acontece que se eu ficar me martirizando, eu não vou estar dando a Deus o valor que Ele merece. Eu tenho quase 14 anos de magistério, só na Uninove. Foram muitos alunos que passaram na minha mão. E essas alunas e alunos que passaram na minha mão não aprenderam o braille se não quiseram aprender. Porque eu estava ali todo o tempo. Todos os meus alunos têm o número do meu celular. Me ligam sábado, domingo, feriado. Porque eu aviso, vocês têm uma irmã aqui que foi minha aluna. Quando chegava feriado eu falava, pode ligar porque eu não vou viajar. Pode ligar. Por que que isso é importante? Porque é importante que as pessoas saibam que deficiente visual, assim como outra deficiência, ela só se torna deficiência, incapacidade, quando a pessoa não é motivada a fazer nada, a ficar parada. E eu não posso ser assim, eu tenho fôlego de vida. Eu tenho vida. Deus não permite que eu veja direito, mas Ele permite que eu ensine as pessoas a ajudarem outros cegos. Eu trabalho em 2 instituições de reabilitação para deficientes visuais. Eu tenho alunos que têm o ensino médio completo, estão aptos a entrar numa universidade, prestar vestibular, Enem, e são analfabetos, não sabem ler, não sabem escrever. Por quê? Porque não tiveram profissionais que deram atenção para eles. A aula começava dele para lá. O aluno cego fica no cantinho lá, batendo. Porque todo cego é movido à audição. A gente gosta de barulho. Então, o deficiente visual é muito confundido com um deficiente intelectual. A turma vê um cego e fala, ele também tem deficiência intelectual. Porque tem cego que fica assim, tem cego que fica assim, tem cego que fica balangando, sabe? Mas ele não é deficiente intelectual, é preenchimento. E se ele tivesse uma pessoa que colocasse ele no eixo, ele ficaria no eixo. Mas falta informação. Falta muita informação. 20 minutos é pouco, né? Não, muito bom, muito bom. Olha... Já deu tempo? Não, ainda não, calma. Eu gostaria que a irmã compartilhasse conosco e com toda a igreja os sentimentos de um deficiente visual quando ele se vê excluído da sociedade ou em lugares onde ele não tem facilidade de acesso. Como que ele se sente? Quais são os sentimentos ou quando ele é preterido? Então, a sociedade ela ainda não está recebendo todas as informações necessárias para que a população nos veja como capazes, né? Que nem aqui no metrô mesmo, tem o piso tátil. Todo lugar que você vai tem o piso tátil. Então, eu não preciso de funcionário ali. É só eu seguir o piso tátil e olha, o meu caminho é certinho. Eu pego o piso tátil, pego o elevador, desço na plataforma, entro dentro do metrô, desço na estação Paraíso, desço perto do elevador, desço lá, vou até a Sé, tudo pertinho do elevador. Mas para isso, eu tive que aprender. Só que a população, no geral, não conhece essas informações. Então, o que acontece? Já aconteceu de eu estar no piso tátil, a pessoa me tirar do piso tátil e querer me ajudar.
Então, posso fazer uma coisinha rápida, 2 minutos? Eu sei que vocês vão gostar, tá? Joseniel. Vem cá, Joseniel. Fica quieta ainda. Então, funciona mais ou menos assim. Põe no seu microfone. Pode passar para cá os microfones. Mas enquanto que você é um cego. E aí você fica aí. Tá? Se eu for cair, você só grita o que eu não caio. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Para você ver como que eu sinto. Tá? Então, você que não tem informação a respeito da situação, na hora que você vê um cego assim, lá no farol, lá na rua, querendo atravessar, qual é a sua pretensão enquanto ser humano? Um deficiente visual, preciso ajudar ele. É ou não é? Aí você pega naquela situação. Você quer atravessar? Sim, sim. Opa, então vem. Vamos. Aí você faz mais ou menos assim com o cabra, judiação, né? Mas você não quis ajudar. Como que você acha que ele se sentiu nessa situação? Arrastado, né? Mas tem um pouquinho pior. Peraí, fica aqui de novo. Agora você fica desse lado. Gente, eu sou professora, eu grito bastante. O fundão está ouvindo? Ai, está ouvindo. O professor fala alto de natureza. Aí, outra situação. Você olha para aquele deficiente visual e você quer ajudar. Aí você fala assim, eu vou lá. Você quer atravessar? Ou então vem. Segura, vem. Como é que você acha que essa criança se sentiu? Só faltou falar totó, né? Aí o que acontece? A gente, quando a gente é tratada, existem 2 tipos de tratamento. Essa pessoa que veio ajudar, ela não tem informação. Então, ela deu aquilo que ela pôde dar. E ninguém dá o que não tem. Certo? Agora, a partir do momento que você tem a informação, você vai chegar certinho nela. Então, você vai ver ele lá, bonitinho. A primeira coisa que você tem que olhar é ver em que mão ele está segurando a bengala. Então, ele está segurando a bengala na mão esquerda. Então, você não vai do lado esquerdo. Não vai. Você já vai se colocar do lado direito dele. E você vai perguntar para ele, você quer ajuda para atravessar? Sim. Se ele falar que quer, aí você vai ajudar. Se ele falar não quer, problema dele, não é problema seu. É ele. É assim? É assim que funciona? Claro, ele tem liberdade de escolha. Não, gente, a partir do momento que a pessoa está sozinha na rua, tá? Ela não está sozinha porque ela está fugindo, não. Ela está sozinha porque ela está indo para algum lugar. Então, ela sabe o que ela está fazendo. Porque se ela tivesse uma deficiência associada ou uma deficiência intelectual, seria visual para você. Seria visual, tá? Então, você viu que ele quer atravessar? Ele aceitou? O que você vai fazer? Você vai colocar, você só vai encostar nele. Você só vai dar o braço para ele. Você deu... você vai ter que tirar esse microfone daí. Não tem como. Pode achar que eu estou gritando. Vocês estão ouvindo? Ah lá, estão ouvindo. Tá bom. Então, você não vai agarrar. Por quê? Porque não é correto. Tá? Não é correto. Você simplesmente vai encostar o antebraço aqui, ó, nele. Porque todo deficiente visual passa por um curso chamado Orientação e Mobilidade, que é um curso dado nas associações, nas instituições de reabilitação, tá? O profissional que dá esse curso para o deficiente visual é pós-graduado, não é qualquer um, você entendeu? Então, esse deficiente que você vê com bengala e tudo mais, ele passou por um curso para ele estar na rua.
Então, o que acontece? É só você encostar nele o braço, que ele já vai... Você vai ter que tirar uma... Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a mão dele, ou ele vai segurar no seu antebraço, ou, se você for muito baixinho, ele vai pôr a mão no seu ombro. A partir do momento que ele fez isso, você vai se colocar um passo na frente dele. E você vai virar para ele e falar, vamos. Opa. Ô, coitadinho. Fazer libras. Tem que fazer libras, então. Então, aí o que acontece? Você se põe um passinho na frente dele. Aí você fala, vamos, e ele vai. Sem problema nenhum. Então, o que acontece? Quando a gente se depara com uma situação de informação, a gente se sente importante, a gente se sente valorizado, a gente se sente respeitado enquanto cidadão. Porque nós somos cidadãos, viu? A gente vota e ai de nós se não pagarmos as nossas contas. O SPC também leva o nosso nome para lá. Entendeu? Então, a gente é cidadão comum. Agora, quando... A sua pergunta foi, como que a gente se sente diante da exclusão? Essa é doída, gente. Porque ela não dói só no que a pessoa fez, ela dói na alma. Ela dói dentro. Porque eu sou igualzinha a você. A começar, quando a gente morrer, vai todo mundo no mesmo lugarzinho. Quer dizer, o corpo, né? O espírito, Deus sabe, né? Como é que vai ser. Então, o que acontece? A exclusão, ela dói. Ela dói demais. E a exclusão, ela se dá, gente, muitas vezes você exclui uma pessoa, até mesmo sem querer. Mas às vezes a gente percebe sim. Quando a gente chega à mudança de assunto. Quando a gente chega o afastamento. Quando a gente chega, quando a gente se aproxima, parece que tudo muda. Eu vivo isso, gente, quase todos os dias. É uns 3, 4 leões por dia. Agora, se eu for me prender a isso, não vivo. Porque não foi para isso que Deus me criou, não. Vamos aplaudir, queridos. Esses 20 minutos foi muito Pedir desculpa para quem não da fica internet. Tranquila. Essa é uma forma carinhosa de nós expressarmos nosso carinho, a nossa gratidão. E, ao mesmo tempo, dizer para a irmã o quanto a sua presença aqui nos abençoou, nos desafiou, tá? A vivermos um tempo novo. Você aí que tem os seus 5 sentidos perfeitos e que anda murmurando tanto da vida, de repente Deus vem ao nosso encontro para dizer, viva de forma exuberante, porque a vida é bela e ela precisa ser vivida. E Jesus faz toda a diferença, como fez na vida da irmã Aparecida, vai continuar fazendo, tanto na sua vida pessoal, como no seu ministério, como professora, pedagoga. A Eliane fala muito bem de você. E agora, queridos, vamos orar a Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza, queridos. Vamos orar a Deus e agradecer. Pai eterno, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus. Jesus, tu quando andastes aqui na terra, tu nos declaraste que tu és a luz do mundo, a luz que ilumina todo aquele que se achega a ti. Não apenas a luz física, a luz material, mas tu és acima de tudo a luz espiritual, aquela que ilumina as nossas almas, aquela que nos desvenda os horizontes do futuro e mesmo da própria eternidade. Obrigado pela vida da irmã Aparecida, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a ela, pela saúde, pelo entusiasmo, pela alegria e pelos sonhos. Nós louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é Deus, independente das circunstâncias que nós venhamos a viver ou a enfrentar. Dai-nos sempre, ó Pai, o ânimo, a coragem, o entusiasmo para vivermos diariamente
louvando e exaltando o teu nome. Quanto àqueles que passam, que sofrem ou convivem com a deficiência visual ou qualquer outra, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê estratégias como igreja, para que possamos inseri-los em nosso contexto e assim abençoá-los, descortinando os horizontes, tanto físicos como espirituais, de todos aqueles que se aproximaram de nós. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez eu te agradeço por esses momentos abençoadores e oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Deus. Obrigado, queridos. Pastora Adalberto, por favor, ele vai acompanhar. Dá um abraço. Tchau, tchau. Já falei muito. Os irmãos podem sentar, por gentileza, queridos. Deixa eu achar agora meu pedestal e a minha Bíblia. Ah, está aqui. Rapidamente, amados, nós vamos continuando ainda nesse sentimento de aprendizado, de entendermos tudo que diz, ou um pouco do que diz sobre deficiência visual. O nosso objetivo foi justamente despertar a minha e a sua consciência para essa realidade. E repito, ela é uma realidade desafiadora para a Igreja de Jesus no século 21. E desde já nós já estamos trabalhando nesse sentido. E lá embaixo trabalharemos mais intensamente, porque pretendemos alcançar todas as pessoas, sejam quais forem as suas limitações físicas, de visão, mental, independente disso. Todas as pessoas especiais nós pretendemos estar desenvolvendo. Sentimos da parte de Deus que precisamos fazer isso como igreja e vamos caminhar nessa direção. Desde já contamos com a irmã Aparecida para estar orando a Deus para de repente caminharmos aí nessa direção. Tá bom, querida? João capítulo 9 nos conta a história do cego de nascença. Rapidamente para a sua devoção bíblica, capítulo 9 de João, nos fala de um homem que nasceu sem a visão, sem a capacidade de enxergar. A diferença e o que tornou notória a vida desse homem e chegou até nós, embora não saibamos nem ao menos o nome dele, é que ele estava no lugar certo, na hora certa, e se encontrou com a pessoa certa. Interessante que se você ler o capítulo 8, você vai perceber que já havia toda uma discussão em torno da pessoa de Jesus e os religiosos judeus. E Jesus sempre ressaltando e pontuando que ele é Deus. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Ele já vinha argumentando com os judeus, com os escribas, os fariseus, que ele é a luz do mundo. E agora ele cruza com esse homem cego de nascença, no capítulo 9, e aí por isso que eu digo que ele estava no lugar certo, na hora certa, e se encontrou com a pessoa certa, porque ele não pediu para ser curado, ele não fez nenhuma oração, nem esboçou nenhum desejo, nenhuma manifestação de fé, muito pelo contrário. Quando Jesus se aproxima dele, junto com os discípulos, ele ouve talvez o argumento que ele ouviu a vida inteira. E que argumento era esse? Quem pecou? Os discípulos perguntaram para Jesus. Foi ele ou seus pais que pecaram para que ele nascesse assim? Queridos, a cegueira, a deficiência visual sempre foi vista com desdém, com certa rejeição em todas as sociedades, seja lá nos impérios antigos ou mesmo no contexto hebraico. O deficiente ele era visto como um empecilho, um estorvo para a família, um estorvo para a sociedade. Em algumas regiões, alguns reinos, eles eram considerados como amaldiçoados. E isso tornava eles renegados, preteridos, abandonados. No caso de um cego de nascença, muito provavelmente os pais o esconderam durante muito tempo, o isolou, por ser ele motivo de vergonha,
motivo de fracasso, motivo de pecado, motivo de alguma maldição. E ainda mais o povo judeu, que mantinha ainda, cultivavam aquela ideia que está relatado lá em Deuteronômio, onde Deus dizia: eu sou o Senhor e visito os pecados dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E depois Deus foi corrigindo a rota nesse sentido, claro, é óbvio, porque aí em Ezequiel ele vai trabalhar, porque a alma que pecar, ela certamente morrerá. Cada ser humano é responsável pelas suas próprias decisões e escolhas. Mas esse estigma, esse pensamento, esse conceito, ele permaneceu muito forte na mente e no coração dos judeus. E é por isso que os discípulos fazem essa pergunta para Jesus. Mas sabe o que é interessante? Permanece até hoje. Quantos de vocês, quando alguma coisa dá errado na vida, logo não investiga, logo não faz um levantamento de um possível pecado que você tenha cometido? Quem sabe na sua adolescência, na sua juventude, e você vive de estigma em estigma. É um pensamento muito antigo, tá? E aí Jesus vai corrigir a rota. Por quê? A proposta do Evangelho é lançar luz em todas as esferas da existência humana, não apenas sobre a visão física, mas principalmente sobre a visão espiritual. Sabe por quê? Porque você é aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, a forma com que você vê o mundo. É por isso que Jesus diz: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas, mas se os teus olhos forem bons, olha, haverá luz, haverá vida, haverá dinamismo. E tudo isso está ligado a essa questão da visão. E aí Jesus, aquele homem, se depara com aquele homem, e os discípulos fazem essa pergunta, e Jesus faz a seguinte afirmação: nem ele, nem os seus pais. É preciso que vocês compreendam, meus discípulos, e vocês vão ensinar o mundo. Vocês são os meus porta-voz. Vocês proclamarão o meu evangelho, e eu quero que aonde o meu evangelho chegar, a história desse homem seja contada de uma maneira clara, de uma maneira consistente e de uma forma com um raciocínio bíblico. Nem ele pecou, nem os seus pais. Isso aconteceu para que através dele a glória de Deus possa se manifestar. Isso faz com que nós passamos a compreender as limitações e as circunstâncias que nós enfrentamos na vida numa outra ótica, de uma outra maneira. Nem o fatalismo de aceitarmos tudo com passividade, nem a revolta ou a insatisfação ou a inquietação em termos dificuldade em aceitarmos e compreendermos as coisas. O livro que melhor trata sobre esse assunto, a respeito da relação entre pecado e alguma enfermidade, alguma limitação, é o livro de Jó. Porque os amigos dele passaram o tempo todo investigando para saber: olha, tem alguma coisa aí, alguma coisa você fez, não é possível. Então Jesus vem na direção deste moço, deste homem, e sem ele pedir absolutamente nada, Jesus faz o milagre que ele necessitava. Ao passar, Jesus viu o cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, pois a morte, o sacrifício de Jesus, se aproximava, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, Jesus disse, sou a luz do mundo. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: qual é a luz que ilumina a tua existência? Porque o século 21 tem sido pontuado pelo século das luzes, e os seres humanos estão enfrentando cada vez mais trevas no seu mundo interior. Não é à toa que o sentimento de morte tem pontuado lá fora e aqui dentro, aí embaixo e aqui em cima. E em todas as esferas da sociedade humana, o sentimento de desprezo pela vida, o sentimento de trevas, de dominação das trevas, tem pontuado na existência humana. Jesus levanta a bandeira do seu evangelho para dizer: eu vim não apenas trazer luz sobre a eternidade de vocês, mas também sobre a existência temporária. Eu vim trazer luz de propósitos, de ideais, de sonhos,
para que vocês vivam a exuberância da vossa existência e complemente isso na eternidade. É inadmissível eu e você declararmos fé em Cristo Jesus e reduzirmos o seu evangelho e a sua proposta a uma mera expectativa futura. É futura, é presente, é já, é agora, porque Ele é a luz. Qual é a luz que brilha na tua alma? Quantas vezes tu tens vindo a este lugar e o teu coração muitas vezes continua ainda inseguro, inconstante, vacilante, oscilante, cheio de inseguranças em relação ao futuro, insegurança em relação a 2019, 2020 ou mesmo sobre a eternidade, insegurança, trevas sobre a tua subsistência, o teu sustento. Tudo isso rouba, torna-te cego, cega e impede de ver o brilho e a extensão. É por isso que Paulo diz: eu oro a Deus, escrevendo aos Efésios, para que Ele permita que vós sejais iluminados no vosso entendimento, para que possais compreender qual a altura, largura, extensão, profundidade do amor de Deus que excede a todo entendimento. A proposta do Evangelho e o que Jesus fez na vida deste homem deve se refletir diretamente na minha e na sua vida. E aí Jesus cospe no chão, estabelece uma nova interpretação, um novo entendimento das leis que trazia restrições sobre isso, faz a laminha lá, o lodo, e alguns historiadores eles dizem, alguns estudiosos, que a saliva era muito usada na antiguidade, a saliva humana, como remédio. Para nós parece tudo meio estranho, mas Jesus utilizou a saliva quando foi para curar o gago, o homem que era surdo e gago, ele tocou na sua língua, assim como utilizou aqui, e utilizou também no cego de Betsaida, a cidade. Então, em alguns momentos, ele usa dessa mesma estratégia, que muitas vezes contraria a lógica humana, mas sabe o que é bom, queridos? Eu e você nunca podemos colocar Deus dentro de um quadrado racional humano, porque aí nós limitamos a sua glória, o seu poder e a sua extensão. O seu e o meu conceito sobre Deus deve sair deste quadrado, deve se estabelecer nesse parâmetro aqui bíblico. Mas esse parâmetro aqui bíblico, ele não é um quadrado, ele é um trampolim para nos dar conhecimentos muito mais amplos sobre Deus. Óbvio que nenhum conhecimento pode estar desatrelado, desamarrado do contexto bíblico, mas ele é muito extenso e muito amplo. E é dessa maneira que eu e você vamos sendo tratados por Deus. Este homem foi tratado por Jesus. Ele recebeu a cura que ele necessitava. Mas olha o que é interessante. Isso é muito interessante. Muitas vezes o milagre que Deus pretende, ou Deus quer fazer na nossa vida, passa pela obediência, passa pela submissão, passa pela confiança plena. Porque Jesus poderia ter feito de outra maneira, mas ele unta os olhos daquele homem e dá uma ordem: vai até o tanque de Siloé, um tanque que havia lá, construído pelo rei Ezequias. Lá em 2 Reis 2:20, você encontra esse tanque que ele construiu. E a palavra Siloé significa o enviado. Jesus estava sinalizando: povo, eu quero que vocês entendam, vocês que estão discutindo comigo a respeito que eu sou Deus ou não, e eu já disse para vocês, antes que Abraão existisse, eu sou a água viva, eu sou a porta. Lá no capítulo 10 ele vai tratar, é interligado. É que nós evangélicos nós separamos, nós picotamos a Bíblia, mas muitas vezes a Bíblia tem um raciocínio completo, no capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, para a gente ter uma compreensão mais ampla. E aí ele vem na direção para esclarecer, para dizer: vai até o tanque de Siloé, porque lá no passado essas águas de Siloé eram diferentes das águas do tanque de Betesda. São águas potáveis, eram águas que abasteciam a cidade, eles usavam, eram consideradas águas das bênçãos. Então vai até aquele tanque. E aí o texto diz que aquele moço andou, e sabe quantos metros ele andou, queridos? Aproximadamente 800 a 900 metros de distância, aonde ele estava, onde ele recebeu a ordem de Jesus, até onde ele foi. Ele foi, se lavou e passou a enxergar. Amados,
Quando Deus disser para você, faça isso, faça. Quando Deus decretar que você deve obedecer, obedeça. Sabe por quê? Ele quer fazer um milagre na sua vida que muitas vezes passa pela obediência. E sabe o que nós mais precisamos nos dias atuais? É descermos do pedestal da racionalidade que o século 21 nos impôs e acreditarmos no sobrenatural, no divino, naquilo que excede, extrapola a razão, o poder e a graça do Deus Todo-Poderoso. Quantos de nós temos dúvida de acreditar que podemos impor as mãos sobre alguém e orar por esse enfermo e Deus operar um milagre da cura? Porque limitamos o poder de Deus, ainda estamos cegos espiritualmente. Vivemos como igreja na defensiva, esperando, com medo das portas do inferno, da influência do mundo, ou da decadência ou do fracasso, quando na realidade nós deveríamos estar investindo contra o mundo pela investidura que temos do Deus Todo-Poderoso. Amados, mais do que nunca, esse moço passou pela experiência de ser curado e passa agora pela experiência de ser investigado, questionado pelos vizinhos, questionado pelos religiosos. Foi tão questionados que chamaram os pais dele. Você encontra tudo isso no capítulo 9. Conta aí, é teu filho mesmo? Fala, olha, é o meu filho. Agora, se vocês têm dúvida, pergunte a ele, porque ele já é grandinho, ele pode responder. E aí chamam ele de novo. Conta para nós aí o que aconteceu. É muito interessante o texto todo. Não vou ler o texto inteiro, mas apenas narrar para os irmãos. E aí chamam ele pela segunda vez. Conta para nós novamente como foi que aconteceu. Falou, escuta, eu já contei para vocês e vocês não querem acreditar. Agora, vocês sabem muito bem que Deus não ouve pecadores. Se vocês estão falando que esse homem que me curou é um pecador, não se sabe nem toda a história que um homem pecador tenha trazido cura para um cego de nascença. Aliás, é o único cego de nascença que consta aqui na Escritura. E aí aqueles homens religiosos, sabe por quê, queridos? Você diz assim, aqueles homens tinham um coração muito duro, não criam no poder e na autoridade de Jesus. E eu pergunto, qual a flexibilidade do teu coração em crer? Ou você vive de derrota em derrota, de racionalidade em racionalidade, de ajuizamento em ajuizamento, e não depende mais da glória, do poder e da autoridade de Jesus Cristo. É tempo, amados, é tempo de nós voltarmos aos princípios básicos da Escritura, a qual nos convida para: se creres, tu verás a glória de Deus. Se creres, tu verás a glória de Deus. É o que ele disse lá no contexto de João 11. Então é tempo de nós voltarmos a buscarmos não os milagres de Deus, mas o Deus dos milagres. Sabe por quê, queridos? Esse homem, embora tenha recuperado a sua visão, mas ele faleceu. Lázaro, embora tenha ressuscitado dos mortos, ele faleceu. Mas aquele que contempla, aquele que é iluminado, aquele que recebe o milagre do novo nascimento, como Jesus disse, esse contempla a eternidade, contempla o reino de Deus. É por isso que, conversando com Nicodemos, Jesus disse: se você não nascer de novo, você não vai enxergar o reino de Deus. Então, nesta noite, tudo que nós ouvimos aqui como testemunho da nossa querida irmã Aparecida, tudo que nós estamos comentando num breve comentário para sua reflexão nessa noite, deve servir para mim e para você sairmos daqui dizendo o seguinte: Deus eterno, eu creio nos teus milagres e eu pregarei a tua palavra, crendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Quero receber a tua palavra que nos diz: há porventura alguma coisa impossível ao eterno? Há porventura alguma coisa que o seu poder e a sua autoridade não possa suplantar? Absolutamente, absolutamente. Não cremos em mitos e lendas, cremos num Deus todo-poderoso que supera todas as circunstâncias, que nos instrui a vivermos e nos capacita a vivermos a exuberância do Evangelho,
não na mediocridade da nossa razão, mas na extensão, na glória, na majestade, na profundidade da graça do Deus Todo-Poderoso. Como aprendemos com a irmã Aparecida, talvez a visão não venha totalmente, mas uma coisa é certa: se o espinho permanecer, o mesmo Deus que permite o espinho, Ele diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu quero transformar a sua vida num vinho novo, uma pessoa nova, assim como foi feito na vida deste moço. Porque ao encerrar lá nos versículos 35 em diante, nós vamos descobrir o maior milagre que esse moço experimentou. E sabe qual foi, queridos? Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? O Filho do Homem lá de Daniel 7, cheio de poder, de autoridade, de glória e de beleza e de majestade. Perguntou aquele moço: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já o tens visto, é aquele que está falando com você. Queridos, sabe quantas vezes Jesus se declarou como Messias e como Filho do Homem? Apenas 2 vezes. A mulher samaritana, desprezível, e a este homem desprezível, preterido durante quase toda a sua vida. E no momento em que ele recebeu o milagre de Jesus, ele então recebe o maior de todos os milagres, que é o próprio Deus dizendo: eu sou, eu que falo contigo. E aí ele disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho do Homem, o Salvador, o Messias, e se prostrou e adorou. Amém, queridos? Qual a extensão da tua visão a respeito de Deus? Até que ponto tu te sentes abençoado ou abençoada pelo Deus Todo-Poderoso? Nesta noite, Deus diz: a maior cegueira não é a física, é a espiritual. A maior cegueira não é daquele que declara que não vê, mas é daquele que acha que vê e não enxerga nada. Porque eu vim a este mundo para tornar cegos aqueles que acham que enxergam e fazer ver aqueles que se consideram cegos. Palavras de Jesus. Palavras de Paulo em 1 Coríntios, para nós encerrarmos, é a seguinte: povo de Deus, compreendas, não lidamos com, embora seja um livro, com racionalidade, lidamos com o sobrenatural. Cada vez que você se reúne aqui, você pode ouvir 2 cânticos, você pode ver toda a sequência do culto e você pode até imaginar que há uma mesmice, que há uma repetição. Mas na verdade são os teus olhos que precisam ser abertos, porque a cada momento que nos reunimos aqui, a glória de Deus se manifesta nesse lugar. A tua vida pode ser transformada e mudada. A tua depressão pode ser curada e restaurada. A tristeza e o abatimento da tua alma pode receber a luz sobrenatural do poder de Deus através do seu Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estarmos buscando nele, no Senhor, enxergar o mundo na ótica de Deus e viver a vida na excelência da sua proposta. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te agradecer por esses momentos que vivemos aqui nesta noite. E ao mesmo tempo eu quero rogar ao Senhor, para que cada irmão ou irmã que se dirigiu a este local, com sua petição, com o seu desejo, com a sua necessidade essa que muitas vezes a nossa própria existência humana não encontra respostas, mas quando a razão, não encontramos resposta, o Senhor entra com o teu poder e com a tua graça. Senhor Deus, o anseio
da intervenção sobrenatural que pontua, que marca o coração de algum irmão ou irmã que está aqui conosco nesta noite. Uma enfermidade incurável, um sentimento de abatimento na alma, uma tristeza profunda que traz amargura ao coração. Pai eterno, nós cremos e confiamos plenamente na autoridade da Tua palavra, na unção do Teu Espírito Santo. Por isso entregamos cada um desses irmãos nas Tuas mãos e rogamos ao Senhor: Pai, faz um milagre na vida do Teu povo, Jesus. Faz um milagre da renovação, da transformação, da ampliação da visão da sua própria existência. Se porventura houver entre nós alguém com desejo de morte, desejo de suicídio, que o Senhor repreenda tais sentimentos, pois provém do maligno, e estabeleça, Pai, a vida e a vida em abundância. Toca nos corações de cada um dos nossos irmãos, Jesus. Jesus é o Teu rebanho, o qual nós desejamos cuidar com todo zelo. Desejamos vê-los não apenas instruídos na religiosidade, mas vivendo a exuberância da proposta do Teu Evangelho, enxergando longe, enxergando seus próprios valores, convivendo familiarmente de uma maneira saudável e exuberante. Pai eterno, que o poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja ministrada sobre o coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs. E assim oramos nesta noite, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre o Teu povo, sobre todo o Teu povo, sobre a face da terra, os iluminando, os guardando pelos caminhos por onde eles andarem. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a todos.